nosso terceiro tema dessa apostila, Grupo de Oração Tesouro de Deus. E nós falávamos no tema anterior, o carisma da coordenação. E nós agora vamos falar sobre uma outra temática, mas antes de dizer qual é a temática, eu vou chamar algumas pessoas aqui para representar algumas profissões. Vamos ver o que tem no nosso meio aqui de profissões. Por acaso aqui entre nós tem algum advogado? Vem cá. Temos uma advogada. Muito bem. Fica aqui nossa advogada. Muito bem. Por acaso aqui entre nós temos algum médico? Não? Vou continuar na área da saúde. Temos um fisioterapeuta? Tem? Vem cá, por favor. Muito bem. Estou tentando pegar de áreas diferentes do conhecimento humano, né? Então temos alguém da área do direito, temos alguém da área da saúde. Agora vai ser fácil, né? Temos um professor de matemática. Aqui, foi a primeira que levantou a mão. Vem cá. Uma professora de matemática. Esse pessoal que dá aula de matemática é tudo doido. É porque eu sou da área contrária, né? Por isso que eu falo assim. Eu não gosto de matemática. Mas vamos lá, temos uma professora de matemática. Ok. Temos alguém aqui que trabalha profissionalmente como cozinheiro ou cozinheira? Alguém que cozinha, isso é a sua profissão? Temos? Vem cá, irmã. Uma cozinheira profissional. Depois você me convida para almoçar na sua casa, jantar, tá bom? Estou aceitando convites para almoço, janta, café, qualquer coisa. Muito bem. Agora, para terminar, deixa eu ver aqui uma outra profissão. Um motorista profissional, alguém que trabalhe dirigindo e essa é a sua profissão. Um motorista. Dirigir, todos nós dirigimos, mas alguém que use isso como profissão. Tem alguém? Ninguém, gente. Nenhum motorista? Então, deixa eu pensar. Está viajando. Pois é. Não pode vir no encontro de formação porque está dirigindo. Vamos pensar aqui, então, uma outra profissão. Um pedreiro. Alguém que trabalha com... Vem cá, meu irmão. Isso. Muito bem. Pedro só podia ser pedreiro, né? Então temos aqui, irmãos, 5 áreas diferentes de profissões, né? Temos uma advogada, alguém que conhece das leis, alguém que, se nós por acaso precisarmos que nos defenda perante um juiz, chamaremos essa irmã. Se estamos com a coluna torta, com problemas em geral, ou quebramos um braço, precisamos restabelecer, ou fizemos uma cirurgia, precisamos restabelecer a musculação, procuremos a nossa irmã Jéssica. Se quisermos aprender matemática, vamos procurar a Marcela. Estou precisando também depois que você me ensine um pouquinho de matemática, Marcela, que eu sei nada. Se nós quisermos fazer uma recepção, uma festa, e precisarmos de alguém para fazer a comida da nossa festa, podemos procurar a Marisete. E se nós vamos construir nossa casa, ou fazer uma reforma, ou né, qualquer coisa que precisarmos, podemos procurar o Pedro. Muito bem. Vamos fazer de conta agora que a minha irmã Cláudia... Cláudia, estou só usando você, né? Não tem problema não, né, Cláudia? Depois você briga comigo em particular. A Cláudia está com problema na justiça. Está com problema, processar a Cláudia, e está com um processo sendo movido... E Cláudia está precisando de uma ajuda profissional. Então, Cláudia vai procurar o Pedro. Pedro, você tem que dar um jeito. Cláudia está precisando se defender perante o juiz. Você tem como ajudá-la, Pedro? Sabe o que ele falou, gente? O maior caloteiro falou que é amigo do juiz. Olha que calotagem. Isso não pode, irmão. Isso não pode. Então, Cláudia está precisando de uma ajuda na justiça, veio procurar o Pedro. Pede ajuda para o Pedro, Cláudia. Porque o meu negócio está... A minha casa está caindo. Me ajuda. Não, a casa está caindo, não pode. A casa está caindo no sentido figurado. Porque se você falar que a casa está caindo para ele, ele vai resolver.
né? Mas tem que ser em outro sentido. Tá bom, Pedro, o que você vai dizer para ela, Pedro? Você precisa procurar um advogado que vai te orientar melhor, porque eu não entendo nada de lei. Excelente resposta. Pode sentar, Cláudia. Agora, a minha irmã... Vem cá, irmã. Você está com problema na coluna. Está com dor. Acertei, né? Sim, eu sei. Foi o Espírito Santo que me revelou. Está com a coluna torta. Anda, coluna torta. Vamos lá. Coluna torta. Toda torta. Está doendo demais. Está precisando fazer um TENS. Não é assim que fala? Muito bem. Como é que é seu nome? Cida. Cida, você vai procurar a Marcela. Fala com ela o que você está sentindo, Cida. Pode rir não, Cida. Pode não? Pode não. Eu tô com dor, muita dor. Você pode me ajudar? Eu acho que eu ia dar um apertão nela, mas eu ia mandar ela procurar a fisioterapeuta. Por que a Marcela está mandando... Estou perguntando para ela, Marcela, por que você está mandando ela procurar uma fisioterapeuta? Ah, porque eu sei dar aula de matemática, eu não sei mexer nas costas dela. Não vai solucionar o problema seu, Marcela. Então volta. Pode voltar para o seu lugar, Cida. Volta com dor na coluna e tudo. Muito bem. O meu irmão Antônio está precisando construir sua casa. A casa dele está com problemas, ele vai precisar se mudar de casa. E o Antônio, então, quer construir sua casa. Já comprou os tijolos, cimento, areia, tudo. E o Antônio, então, vai procurar a Luma. Eu quero construir minha casa. Tem como você me ajudar ou não? Não, eu não posso te ajudar porque eu não entendo nada disso. Seria melhor você procurar um pedreiro. Isso aí mesmo. Então eu vou procurar. Eu gostei disso aí mesmo. Pode sentar, irmão. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês. Quem aqui tem coragem de deitar numa mesa de cirurgia e deixar a cozinheira Marisete te operar? Alguém tem? Ela entende de faca. De cortador de legumes. Sabe descascar. Sabe cortar carne. Gente, ela sabe cortar carne. Não sabe, Marisete? Sei desossar um boi. Opa! Sabe desossar um boi. Sabe fazer cirurgia. Alguém se habilita? Por que vocês não procuram Marisete para fazer uma cirurgia? Marisete, você tem coragem de fazer uma cirurgia em alguém? Não, jamais. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade, nem essa profissão não é minha. Você desossar um boi é uma coisa, você mexer com um ser humano é completamente diferente, né? Vai entendendo o problema que eu estou arrumando para vocês. Aí, a minha irmã, Rose. Rose vai fazer um concurso público. No concurso público da Rose, ela precisa aprender português e matemática. É a matéria que ela vai precisar estudar. Rose, português eu posso me oferecer para você. A gente pode estudar junto, tá bom? Dou umas aulas de português para você, gramática. A gente começa aprendendo oração subordinada, adverbial, comparativa. E depois a embreagem e debreagem dos verbos. E eu já estou ajudando na parte de português. Para ajudar no outro lado, a Rose, eu vou levá-la agora, deixa eu ver para quem? Para aqui, ó, para Jéssica. Jéssica, pede ajuda para ela, porque você não sabe. Jéssica, como final de semana eu estive em Peixoto contigo, você é gente boa, você vai me ajudar a fazer o concurso aí para passar, que eu preciso de aulas de português e matemática? Olha, Rose, eu posso até te ajudar, mas não garanto que você passe. Então, eu sugiro que você procure uma professora de matemática. Você conhece alguma, Jéssica? Conheço. Uma tal de Marcela, ela é a melhor de Sinop. Aqui. Pronto, entregamos você para a pessoa certa. Cadê a irmã que estava precisando da fisioterapia? Vem cá, irmã.
Você está precisando de uma fisioterapia? Eu conheço a melhor fisioterapeuta do Mato Grosso. A Jéssica. Cadê a irmã que está com problema na justiça? Vem cá, eu conheço a melhor advogada do Mato Grosso. A Luma. Cadê o irmão que queria construir uma casa? Vem cá, irmão. Eu conheço o melhor pedreiro do Mato Grosso, o Pedro. E essa irmã aqui, sabe o que ela está precisando? Sabe? De fazer uma festa. Ela precisa fazer uma comida, mas ela não sabe cozinhar. Vou te apresentar a melhor cozinheira do Mato Grosso, a Marisete. Que beleza quando a gente sabe fazer a coisa que a pessoa está precisando. Meu irmão, pergunta para ele se ele pode te ajudar a construir uma casa. Pergunta para ele se ele pode. Pergunta para ela se ela pode cozinhar na sua festa. Posso, com certeza. Você pode cozinhar na festa dela? Porque é a minha profissão. Porque é o que eu... Muito bem. Pergunta para ela se ela pode te ajudar a passar no concurso. Você pode me ajudar a passar no concurso, me lecionando assim, exclusivamente? Posso, porque eu tenho esse conhecimento para poder passar para você. Muito bem. Pergunta a ela se ela pode dar um jeito na sua coluna. Você pode dar um jeito na minha coluna? Posso sim, eu sou a melhor nisso, não viu ele falando? Pergunta se ela pode te defender perante o juiz sem que ele seja amigo de ninguém. Luma, você pode me tirar dessa enrascada? Posso, eu estudei 5 anos para isso. Isso! Ô, Glória! Uma salva de palmas para os irmãos, gente. Gente, a mesmíssima. Muito obrigado, irmãos. Parabéns para vocês, ótimos atores e atrizes. E profissionais da área também. A mesmíssima coisa acontece com um coordenador de grupo de oração. Vamos imaginar um coordenador de grupo de oração que tem que resolver um problema de alguém e ele não sabe nada sobre grupo de oração. Não tem formação nenhuma sobre grupo de oração. Toda vez que ele foi convidado para uma formação de coordenadores, ele disse assim: não posso não, não vou não, minha mãe não deixa não. Não tinha aquela música? Não vou não, posso não, minha mãe não deixa não. Tinha essa música, né? Não vou não, posso não, estou muito ocupado. Irmãos, a palavra de Deus nos pede, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, assim: olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-á a ti mesmo e aos que te ouvirem. 1 Timóteo 4,16. Olha por ti e pela instrução dos outros. Como que eu vou liderar, estar à frente, coordenar um grupo de oração, se eu não buscar uma formação naquela coordenação? Qual o risco que vocês acham que correria uma irmã que precisa de um tratamento fisioterápico para a coluna procurar um cozinheiro? Essa pessoa teria o seu problema resolvido? Não teria. Sinceramente falando, irmãos, eu não entendo, não consigo entender uma pessoa que aceita coordenar um grupo de oração, mas que não aceita ir para uma formação. Não entendo. Eu tenho exatamente a sensação de que tem uma pessoa deitada numa maca para fazer uma cirurgia e quem vai operá-la é alguém que não tem formação naquela área. Um médico cirurgião, aquele que vai fazer cirurgia numa pessoa, ele precisa saber muito sobre aquilo, sim ou não? Muito. Ele precisa entender da instrumentação cirúrgica, de onde ele pode cortar, qual medicamento ele vai usar. Ele precisa entender de tudo isso. E como ele vai fazer a cirurgia se ele não sabe fazer a cirurgia? Da mesma forma, a comparação é muito boba, mas é muito simples e é muito clara. Como eu vou coordenar o meu grupo de oração se eu não sei o que eu devo fazer? Como eu vou coordenar o meu grupo de oração se eu não tenho conhecimento naquela área? Como eu vou atuar e ser um coordenador eficaz, ser um coordenador capacitado, se eu não entendo nada de grupo de oração? Esse é um risco, irmãos, que nós não podemos correr. Nós precisamos, como diz a palavra, olhar por nós e pela instrução dos outros, e perseverar nessas coisas.
Se nós fizermos assim, salvaremos-nos a nós mesmos e a todos aqueles que estiverem conosco. Meus irmãos, nós estamos num tempo em que tem coisas boas e coisas ruins no sentido de lideranças. Às vezes você tem um coordenador muito bom, competente, que busca, que corre atrás. Às vezes aquelas competências não nasceram com ele, mas ele buscou ao longo da vida a competência necessária, a formação necessária. Gente, um médico nasce médico? Tem certeza que não? Não. Eu tenho uma lista enorme de ex-alunos médicos hoje. Inclusive, outro dia, minha mãe não se sentiu bem, eu a levei numa casa de saúde e o médico estava de plantão, um ex-aluno meu. O médico não nasce médico, o professor não nasce professor, o advogado não nasce advogado, o fisioterapeuta não nasce fisioterapeuta. Todos nascemos, como todo mundo, humanos, seres humanos, e o que nos torna médico, o que nos torna advogado, o que nos torna professor, seja lá qual for a sua profissão, foi o quê? O seu estudo, a sua formação, a leitura sobre aquilo, as aulas que você teve sobre aquele assunto, os professores que te ensinaram, os livros que você leu. É isso que tornou você o profissional que você é hoje. E o coordenador de grupo de oração? Que não é uma profissão, como eu disse, a comparação ela é simples, é só para ilustrar. Coordenar grupo de oração não é a profissão, ninguém vive disso. Mas é uma função tão necessária de formação como um profissional de determinada área, sim ou não? Porque a gente só faz bem aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não faz bem. Eu fico imaginando hoje se alguém me colocar para dar uma aula de matemática, Marcelo. Vai ser um estrago sem fim. Porque eu mal me lembro, faz muitos anos que eu não estudo matemática. Muitos anos, depois que você escolhe uma área e você fica naquela área, você se esquece, assim como eu tenho certeza que Marcela, hoje em dia, não lidando muito com português, tem muita coisa que ela estudou português que não lembra mais. Então, dependendo da área que a gente escolhe, as outras coisas parece que a gente se esquece. E a gente sabe muito daquilo que a gente faz. Um coordenador de grupo de oração precisa ser uma pessoa aberta à formação por causa disso. Porque o mundo de hoje, ele está querendo muito desacreditar a igreja. Vocês já notaram? Como que as pessoas hoje querem desacreditar a igreja? Sabe o que o mundo de hoje quer fazer a gente acreditar? Que o certo é errado e que o errado é certo. Olha as ideias que estão querendo colocar na cabeça do povo. Assim. Isso assim que você faz, você é bobo, rapaz, isso é coisa do passado. Ninguém faz isso mais não. Essa igreja de vocês está muito obsoleta, está muito ultrapassada. Ninguém faz mais isso não, hoje em dia os tempos são outros. É assim que querem ensinar para nós. É assim que as pessoas querem nos convencer. Ou então, uma coisa que a gente faz de errado, e as pessoas falam assim, não tem problema fazer isso não, pode continuar fazendo. A gente sabe que está totalmente em desacordo com a palavra de Deus, mas as pessoas vêm com aquela desculpa. Isso pode hoje em dia, não tem problema, todo mundo faz. É aquela ideia do todo mundo faz. Então o mundo, cada dia que passa, quer que nós acreditemos que o certo é o errado é certo, e vai desvalorizando os ensinamentos da igreja. E quando a gente é escolhido, irmão, para coordenar um grupo de oração, nós temos que entender uma coisa muito importante. Nós somos humanos, sim ou não? Sobre nós, em nós, está a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Quando a gente se torna coordenador, a nossa humanidade some e a gente coordena só sob a graça. É isso que acontece? Tem gente, inclusive, que ora assim. Quer ver? Olha como é que tem uns carismáticos que oram, que absurdo, né? Tem uns carismáticos que oram assim: Senhor, tira toda a minha humanidade. Tira todo o meu humano. Essa pessoa está pedindo então, Senhor, me mate aqui agora, eu tenho que morrer. Tem que morrer aqui agora, Senhor, porque tira todo o meu humano. Tem que morrer esse corpo, essa carne. Não é isso, gente? Mas o que tem de gente hoje, até no nosso meio da renovação, tira todo o meu humano, Senhor. Tira tudo que é humano. Espera aí. Não tem como tirar o humano. Tem como a graça vir e atuar no humano. Eu não posso deixar de ser humano, eu sou humano. Tem atitudes humanas que eu quero abandonar?
mas a minha humanidade eu não posso abandonar. Nós somos seres humanos e em nós atua a graça de Deus. Na humanidade está a graça de Deus. Por isso que Jesus Cristo é a síntese disso que eu estou falando. Jesus Cristo é Deus e é homem, é humano e é divino. Nós somos humanos e vamos nos tornando divinos na medida em que vamos abandonando as coisas que são próprias da humanidade e vamos assumindo as coisas que são próprias da divindade, que são coisas diferentes. Quando eu atuo como coordenador de um grupo de oração, eu continuo sendo humano e preciso pedir que sobre mim venha a graça de Deus. Os coordenadores de grupo de oração, então, devem ser os primeiros a buscar a formação. Como eu dizia na pregação passada, tem que ser o primeiro assim, gente, vai ter encontro de formação da Diocese de Sinop, encontro de formação de ministérios, vamos lá. O coordenador tem que ser o primeiro a dizer assim, eu vou no meu carro, quem quer ir comigo? Ou então eu vou de ônibus, quem quer ir comigo? Eu estou indo, vamos? O coordenador tem que ser a primeira pessoa que vai dizer que vai. Deixa eu dar aqui um exemplo. Está chegando o ENF de 2020. Quem aqui nunca foi ao ENF? Levanta a mão, quem nunca foi ao ENF? Eu não posso, porque desde 2003 eu vou a todos os ENFs. Nunca perdi um ENF, desde 2003. Tem 16 anos que eu vou ao ENF. Quem aqui nunca foi ao ENF? Levanta a mão de novo. Fica com a mão levantada só um pouquinho. Quero fazer um desafio para vocês. Eu escutei falando aí que a Diocese já formou um ônibus. E eu quero dizer que nós vamos formar outro. Porque todos vocês que levantaram a mão, em nome de Jesus, vão arrumar condições, de não sei como, de ir para o ENF. O ENF é hoje o maior encontro de formação da renovação carismática católica do Brasil. Agora levanta a mão, quem já foi ao ENF? Quem já foi? Quero fazer uma pergunta para vocês que já foram. Fiquem em pé, vocês que já foram. Fiquem em pé, rapidinho. Quem já foi ao ENF? Vocês que já foram ao ENF. Vamos ver se vocês vão confirmar o que eu vou dizer. Irmãos, vocês que nunca foram, depois que a gente vai ao ENF pela primeira vez, a gente tem um desejo de nunca mais parar de ir, porque o ENF fez toda a diferença na nossa vida carismática. Vocês que estão em pé, confirmam o que eu estou falando? Confirmam? Confirmam? Pode sentar. Por favor, um coordenador que busca formação, ele não pode deixar de participar do ENF. Um servo de núcleo que nunca foi ao ENF, ele precisa querer ir o mais rápido que ele puder. Não só ao ENF, mas aos encontros estaduais. Está chegando aí o Congresso Estadual do Mato Grosso. Vai ser aonde? Cuiabá. Nós tivemos agora, em março, nós tivemos um encontro estadual de formação lá em Cuiabá também, de ministérios. Né? Depois tivemos um encontro de coordenadores e núcleo também lá em Cuiabá. Quem teve lá? Eu tive lá no encontro. Tive nos dois, né? Tive no de ministérios e tive no de coordenadores e núcleo. Não estarei no congresso, infelizmente, o que seria para mim uma grande alegria. Mas nós precisamos estar sempre nos encontros de formação. O Papa João Paulo II, falando a liderança da renovação em 1981, ele disse assim: o papel do chefe consiste principalmente em dar exemplo de oração na própria vida, com esperança fundada e solicitude cuidadosa, toca ao chefe assegurar o multiforme patrimônio da vida de oração na igreja, seja conhecido e aplicado por aqueles que procuram renovação espiritual, meditação sobre a palavra de Deus, uma vez que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Quem disse essa frase foi São Jerônimo. Deveis estar interessados em proporcionar comida sólida para a alimentação espiritual, partindo o pão da verdadeira doutrina, sejais antes mais profundamente formados no ensinamento da igreja. Palavras de João Paulo II. Dizendo para mim e para você que enquanto coordenadores, e quando eu falo coordenadores aqui, não estamos falando especificamente só da figura do coordenador, mas de quem é de núcleo também. Membro de núcleo não deixa de certa forma de ser um coordenador, que nós precisamos buscar a formação. Muitas pessoas acham que a formação, ela tira um pouco da nossa liberdade.
Algumas pessoas chegam até a dizer que a formação enquadra o espírito. Vocês procuram muita formação. Esse negócio de muita formação enjaula muito o espírito, faz vocês ficarem muito cheios de regrinhas. Olha, gente, eu testemunho para vocês. Quanto mais formação eu faço, mais carismático eu fico. Quanto mais formação eu participo, mais livre no espírito eu me sinto. Nunca a formação me delimitou, nunca a formação me enjaulou, nunca a formação me enquadrou. Vou dar uma prova para vocês. Eu prego desse jeito doido que vocês estão vendo aqui, né? De dar exemplo, de chamar pessoas e tal. Nunca tinha visto ninguém fazer isso, o Espírito Santo que foi me inspirando a fazer assim. E eu já participei de muita formação e nenhuma dessas formações me ensinou a fazer dessa forma. Eu faço porque o Espírito me inspirou. Então isso quer dizer que a formação nunca me enquadrou. Pelo contrário, ela me deu sustentabilidade, ela me deu solidez para fazer essas coisas. Porque eu não sei se vocês perceberam, desde a primeira pregação, cada um desses exemplos que eu dou, por detrás deles tem uma base e sólida fundamentação teórica, teológica e bíblica. Não faço essas coisas do nada. Eu faço porque primeiro, para fazer, antes de fazer, eu busquei a solidez, se a palavra realmente confirma aquilo que eu estou fazendo, se o magistério da igreja confirma o que eu estou fazendo, e depois eu faço. Por isso, irmãos, nunca acreditemos que a formação enquadre-nos, nos coloque enjaulados, presos, seguindo apenas regras, mas a formação, pelo contrário, ela nos liberta, ela nos faz mais livres, ela nos faz mais sábios. E a qualidade do coordenador do grupo de oração está ligada diretamente à atuação do coordenador. A gente quer saber se o grupo é bom? Olha para o coordenador. Quando o coordenador é dedicado, quando o coordenador é uma pessoa que corre atrás, porque o grupo de oração ele tem a cara do coordenador. Vocês podem, a princípio, até pensar que não, mas tem. O grupo de oração tem a cara do coordenador. O coordenador do meu grupo de oração atual, eu já fui coordenador do meu grupo, outras pessoas já foram, mas o coordenador do meu grupo de oração atual é um primo meu, ele é meu primo de primeiro grau, conheço. O grupo de oração tem a cara dele. Qual é o perfil dele? Muito pontual, muito organizado, as coisas dele feitas tudo com muita antecedência, muito organizado, muito centrado, muito equilibrado. O meu grupo de oração é assim, pontual, centrado, equilibrado, organizado. O Espírito Santo age poderosamente no meio dessa organização, claro que age, poderosamente. Mas veja, quando o coordenador não é pontual, o grupo também não é pontual. Quando o coordenador não é aquela pessoa que gosta de dividir tarefas, dividir funções, não organiza, parece que o grupo vai indo por esse mesmo caminho. Podem observar do quanto do seu grupo de oração não é a cara do coordenador. O coordenador ele vai ditando o ritmo do grupo. E por isso, então, está ligado diretamente à atuação do coordenador. E por isso, irmãos, a importância do coordenador buscar formação. Deixa eu mostrar para vocês algumas características de um coordenador que não tem formação. Como que é ele e como que é o grupo dele, que ele coordena. Primeira coisa, o caminho vai por si mesmo. Vai indo, faz só o que ele quer. Caminha sem disciplina. Não se prende a fórmulas, referências, modelos, faz o que dá na cabeça. Leva a uma superficialidade, a uma satisfação própria. Há uma procura exagerada de experiências místicas. As experiências místicas são ótimas, mas a gente não deve buscar por elas tão ansiosamente assim. Elas vêm quando é da vontade de Deus. Cria uma prática fundamentalista, intimista, egoísta e iluminista. Já notaram que coordenador que não gosta muito de formação, como que ele gosta de atrair as pessoas para ele, para a pessoa dele, para a figura dele? Fiquem atentos para prestar atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. Todo coordenador que não gosta muito de formação, normalmente, pelo contrário, ele gosta de atrair a atenção das pessoas para ele. Ele é o cara. Ela é a cara. É só ele que sabe, é só o que ele fala que está certo, é só o que ele diz que dá certo, é só quando ele está que as coisas dão certo, se ele não tiver nada dá certo, e ele fala isso.
Não vou não. Se eu for, dá certo. Se eu não for, nada dá certo. Tem coordenador que fala assim. Que pensa assim. Tem alguns que pensam, mas não falam, mas agem assim. Então são iluministas. Prejudica o convívio comunitário, porque atrai as pessoas para si e não para os outros. Não consegue acolher o diferente. Gente, um coordenador que não tem formação, ele tem muita dificuldade para lidar com gente que pensa diferente dele. Não consegue lidar, porque ele se acha só o certo. Só o que ele fala, só o que ele faz, só o conhecimento dele que é bom. Agora, algumas características de um coordenador que tem formação, que tem uma caminhada com formação. Primeira, leva em consideração o carisma e a missão de cada um. Ele aceita o carisma que cada um tem, a missão que cada um tem. Segunda coisa, acolhe bem o diferente. Aquela pessoa que é diferente, ele acolhe, aquela pessoa vem complementar aquilo que ele sabe. Ele aceita ser complementado. Ele não tem conhecimento numa área, ele aceita que aquele irmão que tem, venha. Leva em consideração a missão e a identidade do movimento. Ele está sempre preocupado, o meu movimento está mantendo a identidade? O meu movimento, o grupo de oração, está mantendo aquela identidade carismática? Deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa. Tem um monte de gente cochilando. Se eu fosse um pregador, como eu conheço alguns, que gosta de ficar assim, vira para o irmão que está do seu lado e fala isso. Aí a pessoa fala. Vira para o irmão que está do lado e fala isso. Eu, sinceramente, detesto esse negócio de vira para o irmão do lado e fala isso. Já estou na terceira pregação e não pedi para vocês fazerem isso hora nenhuma. Notaram isso? Se eu fosse desses, eu agora falaria assim, vira irmão que está do seu lado, futuca ele para ele acordar. Mas eu não vou pedir para fazer isso. Deu para acordar quem está dormindo? Deu? Então, voltando. Características de quem? De coordenadores que têm, de fato, formação. Próxima característica. Ele considera o cristão e sua vocação em todos os aspectos. Ele respeita as particularidades de cada um. Ele zela pela disciplina. Gente, grupo de oração precisa ter disciplina? Grupo de oração precisa ter horário? Para começar e para acabar? Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, meu grupo de oração só tem hora para começar. A gente começa às 7, agora terminar é com o Espírito Santo. Aí tem dia que termina 8, tem dia que termina 9, tem dia que termina 10, tem dia que termina meia-noite. Aí eu ouvi um testemunho de uma senhora desse grupo de oração que não tem hora para acabar, nesse mesmo dia que eu estive lá, ouvi um testemunho de uma senhora. Ela disse, ela estava testemunhando para os outros servos, que ela um dia tomou uma coça do marido. Aí perguntaram por que ela tinha. Ela chegou num grupo de oração com manchas roxas assim no rosto, chegou arranhada e com o olho assim bem preto, quando a pessoa leva uma pancada fica preto assim, né? Aí perguntaram para ela por quê. Aí ela foi contar a história, porque um dia o grupo de oração acabou mais de 11h30 e eu cheguei à minha casa quase meia-noite. Meu marido desconfiou de mim, achou que eu estava fazendo qualquer outra coisa e me bateu. Desculpe, irmãos, mas não penso que seja falta de unção o grupo de oração ter hora para acabar. Porque quando o Espírito Santo tem que agir, ele age em 30 segundos, se ele quiser. Em 1 segundo, se ele quiser. Não é a quantidade de tempo que determina a ação do Espírito. Não é se o grupo durou 1 hora, 2, 3, 4, quando o Espírito quer agir, a gente está aberto a isso, o Espírito age, não tem essa história de que não pode ter hora para acabar. Pode ter hora para acabar sim. E o Espírito Santo pode agir poderosamente. O meu grupo de oração acaba sempre por volta de 9 horas. 9, 9h10, mais tarde que vai 9h15. Às vezes acaba 10:50. E eu tenho certeza que em nenhuma dessas quartas-feiras o Espírito Santo deixa de agir. A gente não pode condicionar as coisas à materialidade do tempo. O Espírito Santo age quando ele quer, como ele quer. Então, a gente não pode deixar de zelar pela disciplina, horário, funções, cumprimento de tarefas. Aprofunda, outra coisa que um coordenador que tem formação faz, ele aprofunda a própria vocação, purificando-a.
leva a entrar em si mesmo para responder os desafios do mundo, leva as pessoas a uma maior intimidade com Deus. Um coordenador que tem formação, gente, ele leva o grupo muito mais adiante do que um coordenador que não tem formação. Falando da formação do coordenador, a formação do coordenador, ela se divide em duas bases muito importantes. Deixa eu ver aqui. Você, irmão, você que é jovem, isso, vem cá. Vou pegar um jovem. A formação de um coordenador de grupo de oração, ela acontece através de, digamos, duas coisas, dois pilares. Irmão, por favor, sobe aqui e coloca uma perna numa cadeira e outra perna na outra. Por isso que eu chamei um jovem. Porque se cair já tem fisioterapeuta, se cair não machuca muito, porque jovem não machuca, né? Jovem dá um arranhãozinho. A formação de um coordenador, a formação cristã, ela se resume em dois aspectos. E por isso eu estou usando aqui as duas cadeiras, as duas coisas que vão sustentar a formação de um coordenador. Uma base, uma sustentação dele é a formação. Você fica preocupado não, irmão, vou puxar a cadeira não. Fica não, que eu sou doido, mas nem tanto. Uma formação é a formação espiritual. Um coordenador precisa ter uma sólida formação espiritual. Essa formação espiritual vai manter um lado da sua vida de coordenador bem firme. Mas não pode ser a única. O coordenador também precisa de uma outra formação. A formação doutrinária. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa conhecer a doutrina da igreja, ele precisa conhecer o sagrado magistério da igreja, a sagrada tradição da igreja. Quando um coordenador se firma nesses dois sustentos, nesses dois pilares, ele não cai fácil. Ele consegue coordenar bem. Agora, quando ele é um coordenador, não pode pensar assim, quer ver? Eu só oro, eu fico só na oração. Aí ele abre mão do sustento doutrinário. Ele até se mantém firme por um tempo, mas ele cambaleia. Não fica, você está se sentindo muito firme ou pouco firme, irmão? Pouco firme, né? Tá machucando a perna de lá, não tá? Tá doendo demais, né? Tá doendo mais, não tá? A perna de lá? Porque você está colocando todo o seu peso, toda a sua força nela. Da mesma forma, o coordenador não pode ser um sábio, alguém que sabe tudo de doutrina, tem todos os conhecimentos, que você perguntar para ele, ele sabe, é uma enciclopédia ambulante. Ele já fez todas as formações, todas as capacitações, teólogo, pós-teólogo, magistrado nos documentos da igreja, aí ele vai fundamentar a força dele só na doutrina, mas não tem nenhuma vida de oração. Quando eu fiz faculdade de teologia, um professor meu falava assim, teologia a gente faz de joelhos. Por que ele falava isso? Porque não adianta o conhecimento doutrinário, conhecimento intelectivo e não ter conhecimento na oração, intimidade com Deus. Está doendo a perna de lá, não está, irmão? Como que é o seu nome? Alisson. Está doendo a perna de lá, não está? Então você está entendendo, Alisson, desde bem jovem, que para você ser um bom coordenador, você precisa se firmar nas duas coisas. Na oração, na espiritualidade e no conhecimento, na doutrina. Se tirar um desses, a gente cai. Se a gente der mais atenção para um do que para outro, a gente também cai. Se um for muito mais alto que o outro, a gente não consegue se sustentar bem de pé. É preciso haver um equilíbrio entre os dois. A vida de oração e a vida de conhecimento, a vida de intelectualidade, também é importante na formação. Um bom coordenador, ele será bem firmado nas duas bases, a espiritualidade e a doutrina. Um bom coordenador ora e estuda.
Não fica esperando as coisas caírem do céu, não. Ele corre atrás. A vida dele é pautada na leitura, nas formações, e a vida dele também é pautada na oração pessoal, no sacrário, no terço, no jejum, na penitência. Ele vai basear a sua vida nas duas coisas. Eu queria fazer uma pergunta para você, ainda com o Alisson aqui, com essa imagem que a gente está criando. Ainda com o Alisson assim. A sua vida de coordenador está assim? Ou será que de um lado está meio manco? Ou será que de um lado está faltando? Ou será que um lado está maior do que o outro? Né? Imagina a gente assim, olha. Um lado maior do que o outro. Né? A gente sobe um pouquinho esse lado, mas aí o outro ficou meio bambo, a gente titubeia, quase cai. A gente precisa entender que as duas, espiritualidade e doutrina, precisam estar equilibradas para que a gente seja um bom coordenador. Não para seu benefício próprio, mas por amor a Jesus e por amor ao povo que você pastoreia, você deseja ser um bom coordenador? Sim? Então é preciso as duas coisas. Sem as duas coisas, a gente não consegue. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Alisson. Aprendendo isso desde jovem, Alisson. Quando você chegar na minha idade, falta pouco, né? Pouca diferença nós dois. Mas você vai lembrar desse dia que você foi usado como um exemplo de que a gente precisa de espiritualidade e de doutrina. Que bom. Um futuro grande coordenador de grupo de oração do Mato Grosso. Isso foi profecia, hein, irmão? Irmãos, então vamos partir para uma reflexão de qual é a formação espiritual que um coordenador precisa. Primeira formação espiritual de um coordenador: vida de oração. Um coordenador de grupo de oração que não ora é fadado ao fracasso. Ele vai fracassar. Algumas pessoas querem coordenar, mas elas não querem orar. Elas não têm vida de intimidade com Deus, não têm vida de oração. Um coordenador precisa ter vida de intimidade consigo mesmo e com Deus. Ele deixa de ver Deus como aquele que está tão distante dele e passa a ver o Senhor como um amigo. A palavra de João 15, do Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, vamos ver quem sabe para me ajudar. Já não vos chamo servos, porque o servo... Não, falta um pedacinho. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. O Senhor quer que nós o chamemos de amigo. E a gente só chama de amigo quem? Quem a gente tem o quê? Intimidade. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quem aqui tem um amigo? Não estou falando aqui de Jesus, não estou falando de gente da família, estou falando amigo. Outras pessoas que não são do nosso mesmo sangue, mas que a gente é mais do que parente. Quem tem uma pessoa assim? Eu tenho. Amigos que são muito mais do que irmão. Eu não tenho irmão, né? Irmão homem eu não tenho, eu só tenho irmã. Mas eu tenho irmãos meus na caminhada que são muito mais do que irmãos meus de sangue. Vocês também devem ter pessoas assim, né? Então, intimidade. O coordenador de grupo de oração precisa ter uma vida de oração, momento de intimidade, onde ele pede, onde ele suplica, onde ele agradece, onde ele faz oração de louvor. Segunda coisa, dentro da formação espiritual do coordenador, fugir do pecado. O pecado é uma luta que ganha quem foge. Imagina vocês uma luta, duas pessoas lutando. Na luta contra o pecado, ganha quem foge, não quem enfrenta. Pecado é para a gente fugir dele. Por que a gente tem que fugir do pecado? Porque pecado é uma coisa atrativa. Gente, pecado é bom ou é ruim? Vou perguntar outra vez, teve gente que pensou para responder. Pecado é bom ou é ruim? É bom, porque se fosse ruim, ninguém fazia. Quando eu digo que é bom, eu digo que é atrativo. As pessoas fazem porque são atraídas a fazerem aquilo.
Só que ele não faz bem à nossa alma, e nesse aspecto ele é ruim. A gente precisa lutar contra o pecado, porque o pecado é uma coisa que vai atraindo. A gente vai sendo atraído, E o que faz um grande pecador? Vocês sabem? O que faz um grande pecador? Tem uma música muito antiga do Dunga que ensina o que faz um grande pecador. São as pequenas concessões. Hoje eu vou fazer isso só um pouquinho. Hoje eu vou permitir, eu sei que não pode, eu sei que está errado, mas vou fazer só uma vezinha. Amanhã eu fiz uma vezinha, não deu muito problema, vou fazer de novo. Ainda não deu muito problema, vou fazer de novo. É igual o marido que trai a esposa, né? Ele começa trocando as mensagenzinhas de celular que vão agradando a ele. Trocou uma para lá, a mulher se interessou, ele também, aí ele aceita a mensagem, começa aceitando a mensagem, aí pronto, já era. Aí daquela mensagem para um encontro, de um encontro para coisas mais avante, é um passo pequeno. São de pequeno, a mesma coisa a mulher. Um homem a galanteia, manda uma mensagem para ela aceita, dá uma risadinha, acha graça, né? E daí por diante, para chegar ao pecado, né, completamente, é um passo pequeno. O Dunga nos ensina numa música dele que são de pequenas concessões é que se faz um grande pecador. O grande pecador, ele é tornado pelas pequenas concessões que ele vai dando. Então, é não aceitar, é ser radical consigo mesmo. E um coordenador, mais do que talvez outras pessoas, ele precisa combater o pecado. Gente, imaginem vocês um coordenador de grupo de oração e as pessoas descobrirem um pecado dele terrível e toda a cidade ficar sabendo. É um estrago grande ou pequeno que se faz? Grande, né? Isso reflete no grupo de oração? Tem grupo de oração que já até acabou por causa de coordenador assim. Eu conheço alguns casos. Coordenador de grupo de oração que foi pego em adultério com uma outra mulher. Todo mundo da cidade ficou sabendo, arrasou o grupo de oração, acabou com o grupo. São de pequenas concessões que se faz um grande pecador. Então, dentro do contexto da formação espiritual do coordenador, o coordenador precisa fugir. O pior inimigo do coordenador é o pecado. E a gente tem que ter essa consciência, porque nós somos o quê? Humanos. E como humanos, nós somos pecadores. Por natureza, somos pecadores. E o que vai nos ajudar? Fugir, combater, evitar a ocasião de queda. Terceira coisa, o coordenador precisa buscar viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E como que o coordenador sabe qual é a vontade de Deus? Como que a gente sabe qual é a vontade de Deus? A oração é um meio de saber a vontade de Deus, mas não é o único. Qual outro meio que a gente tem para saber qual é a vontade de Deus? Lendo a palavra. Através da palavra a gente sabe qual é a vontade de Deus? Sabe, tudo que Deus queria dizer para nós, Ele já disse, Ele não precisa dizer mais nada. Toda a revelação já foi concluída na pessoa de Jesus Cristo. Tudo já está aqui na palavra. Não precisa ninguém escrever mais nada. Tudo que Deus queria está aqui. E tudo que a igreja escreve através do magistério, tudo que o nosso Papa, os nossos bispos escrevem, eles escrevem não para acrescentar nada que tem aqui, mas para deixar o que tem aqui mais claro para nós. Nenhum documento da igreja vai de encontro ao que está na Bíblia. Pelo contrário, vai ao encontro. Vai para explicar. Vai para esmiuçar. Para acrescentar e ampliar o nosso conhecimento. Então, o coordenador precisa fazer a vontade de Deus e, ainda dentro do contexto da formação espiritual, o coordenador precisa ser alguém conduzido pelo Espírito Santo. E o coordenador será alguém conduzido pelo Espírito Santo na medida em que ele se abre ao Espírito Santo. Quando a coordenadora é uma pessoa que só acredita nele mesmo, nas coisas que ele faz, e ele não se abre à ação do Espírito, ele não consegue ir muito longe. Por último, concluindo essa pregação, além da formação doutrinária que eu falava, da oração, da fuga do pecado, de ser conduzido pelo Espírito Santo, de buscar fazer a vontade de Deus, o coordenador ainda precisa do outro lado da cadeira, que é a formação doutrinal. Gente, qual é a nossa religião? Nós somos o quê?
Qual igreja que você faz parte? Ih, mas que fraqueza. Isso é indício de sono. Vou perguntar outra vez. Qual igreja que nós fazemos parte? Ah, que bom. Tem um grupo que sabe falar na ponta da língua. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Essa é a nossa igreja. É a igreja de Jesus Cristo. A nossa não, nessa igreja de Jesus Cristo. Nós fazemos parte dela. Como católicos, nós podemos dizer, por exemplo, para as pessoas assim, igual os evangélicos falam. Quem aqui já escutou um evangélico falar assim, um irmão nosso de outra igreja cristã falar assim, isso que você está falando aí está na Bíblia? Se tiver na Bíblia, eu acredito. Se não tiver, sai para lá, porque eu não acredito. Porque eu só acredito no que está na Bíblia. Quem aqui já escutou um evangélico falar isso? Eu tenho um ótimo diálogo com evangélicos. Lá no Rio de Janeiro, nós temos um trabalho bem avançado de diálogo entre as religiões cristãs. A gente não tem problema de dialogar com evangélicos. E a gente dialoga muito, ora junto, né? Temos todo esse trabalho feito de ecumenismo, liderados pelo Dom Orani Tempesta, o arcebispo do Rio. No Rio de Janeiro, principalmente na capital, tem um trabalho maravilhoso de diálogo com os evangélicos. E eles, de fato, falam assim. De fato, para eles, só existe a Bíblia. Isso serve para nós? Em alguma parte. Nós também acreditamos no que está na Bíblia, sim ou não? Mas a Bíblia é a nossa única fonte? É a única coisa que nós acreditamos? Não. Nós temos 3 bases da nossa fé, 3 fundamentos. A palavra de Deus, a sagrada tradição e o sagrado magistério. Nós, católicos, além de acreditarmos em tudo que a Bíblia ensina, na Sagrada Escritura, nós também acreditamos na Sagrada Tradição. O que é a Sagrada Tradição? A Sagrada Tradição são os escritos da história da igreja, lá do início dos primeiros cristãos, aquilo que os primeiros cristãos escreveram, aquilo que os primeiros cristãos nos ensinaram, que não entraram como livro da Bíblia, mas que são documentos importantes para a nossa fé, nós chamamos de Sagrada Tradição. Vou dar um exemplo. Tem uma frase que as pessoas gostam muito de falar, principalmente quando pregam sobre a unidade, a comunhão fraterna. Tem algumas pessoas que pregam e usam aquela frase assim, gente, no início, veja, as pessoas olhavam para os primeiros cristãos e falavam assim, vejam como eles se amam. Quem já ouviu essa frase? Inclusive existem pregadores que falam que essa frase está na Bíblia. E essa frase não está na Bíblia. Tem coisas parecidas, mas essa frase não está na Bíblia. Sabe onde que essa frase está escrita? Em um escrito dos primeiros cristãos, em uma carta chamada Carta a Diagoneto. Um homem chamado Diagoneto, que viveu os primeiros séculos, os primeiros anos da origem da igreja. Um dia ele chamou um cristão, e ele, muito interessado naquele novo jeito de seguir uma religião, as pessoas seguiam Jesus Cristo, estavam se tornando cristãs, ele achando aquilo muito curioso, esse tal de Diagoneto procurou um cristão, e ele pediu para esse cristão explicar para ele o que era o cristianismo. E esse cristão anônimo, a gente não sabe o nome dele, não tem na carta o nome dele. Eu fiz um trabalho, inclusive, na faculdade, na época, sobre essa carta de Diagoneto, pesquisei, existem rumores históricos que seja desse ou daquele, mas ninguém consegue comprovar de quem que é essa carta. Só se sabe a quem ela foi endereçada, que é um homem chamado Diagoneto, que estava interessado em se tornar cristão. Ele perguntou porque ele também queria ser cristão. E um cristão anônimo escreveu essa carta, ele fala belíssimamente de como que viviam os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos viviam assim, né? Tem algumas passagens no livro dos Atos dos Apóstolos que dão umas pistas de como eles viviam, tinham tudo em comum, partilhavam o pão, mas essa carta de Diagoneto dá mais detalhes de como que eles viviam. E nessa carta, esse cristão fala, veja, Diagoneto, como eles se amam, olha como eles convivem um com o outro, olha como um não fala mal do outro, olha como eles convivem como irmãos, olha como eles partilham tudo, igual a gente, né? Exatamente igual a gente. A gente partilha tudo, a gente não fala mal de ninguém, a gente não se desentende com ninguém, né? Igualzinho a gente. Aí ele diz para Diagoneto, veja, Diagoneto, como eles se amam. Essa carta a Diagoneto faz parte do corpo de textos que fazem parte da Sagrada Tradição.
As coisas que Santo Inácio de Antioquia, um santo lá do início da igreja, que disse, por exemplo, frase do tipo: onde está o bispo, está a igreja. Isso é Inácio de Antioquia. Ou então, Santo Irineu de Leão, que disse assim: Jesus e o Espírito são os dois braços do Pai. Nada disso está na Bíblia, mas isso está nos escritos da tradição da igreja. E nós acreditamos nesses escritos também. Por fim, um coordenador eficaz, que busca a doutrina, que busca a formação da sua fé, ele também tem uma base sólida no magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? Tudo que a igreja hoje continua escrevendo. Tudo que os papas escreveram. Gente, os papas já escreveram documentos? Francisco escreveu algum documento? Sim, já escreveu vários. Bento XVI, João Paulo II, todos eles têm coisas escritas, né? Paulo VI, por exemplo, escreveu a maravilhosa Evangelho Nuntiandi. O Papa Bento XVI escreveu Deus Caritas Est, Deus é amor. O Papa Francisco escreveu agora recente 2 documentos fantásticos que falam muito conosco, né? A Evangelii Gaudium, que fala sobre o anúncio do Evangelho, e a Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, falando sobre a santidade. Isso é o quê? Magistério da igreja. Escritos dos nossos bispos da CNBB, documentos como o documento de Aparecida, documentos que a CNBB escreve, orientações que a CNBB escreve, tudo isso é magistério da igreja. E nós acreditamos nesse magistério, sim ou não? Nós seguimos e somos orientados por esse magistério, sim ou não? Porque nós somos igreja. Eu não posso acreditar na Bíblia e não acreditar no magistério da igreja. Eu não posso acreditar na Bíblia e não acreditar na tradição da igreja. Eu preciso acreditar em tudo isso, porque tudo isso é fundamento da minha fé. Então, um coordenador que tem uma boa formação doutrinária, ele se baseia na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério da igreja. Por fim, falando ainda do magistério da igreja, e claro, não faz parte especificamente do magistério da igreja, não enquanto vindo de um bispo ou de um papa, mas aqui se insere também todas as formações que a renovação carismática promove. Desde a formação querigmática, que são os seminários de vida no Espírito, aprofundamento de dons, experiência de oração, até o módulo básico. Quem lembra das apostilas do módulo básico? Identidade, carismas, grupo de oração, vida de santidade, oração, igreja, doutrina social da igreja, liderança, e os módulos de formação humana, encontro comigo mesmo, encontro com Deus, encontro com o outro. Isso faz parte da formação carismática. E as apostilas específicas de formação para coordenadores, como essa que nós estamos usando, que é a volume 2, depois ainda tem a volume 3. As apostilas específicas do Ministério de Música. O Ministério de Música tem um material maravilhoso, o Ministério de Comunicação tem uma formação maravilhosa, o Ministério de Intercessão, Ministério de Pregação para crianças, de pregação. Quem aqui é do Ministério de Pregação? Nós temos 2 apostilas novas do Ministério de Pregação que são fantásticas. Não sei se vocês já participaram da formação, que ensina sobre o roteiro, que ensina sobre a pregação, sobre a pessoa do pregador. Então, gente, material para nos formar não nos falta. Deixa eu ser um pouquinho ousado. Posso ser, gente, um pouquinho ousado? Vou ser um pouquinho até ousado no que eu vou dizer. Mas se tem na igreja um movimento, um grupo, que tem um material bem bom de formação hoje, esse movimento se chama Renovação Carismática Católica. O que nós temos de material, gente, está tudo aí sendo oferecido, formação sendo oferecida diuturnamente. Eu conheço bem o Edivaldo, eu sei que ele tem uma grande preocupação com a formação desse Estado, está sempre procurando promover momentos de formação, né? A gente tem aí o Fábio, que coordena o Ministério de Formação, a Silvia, que coordena a pregação, estão indo aí pelas dioceses, promovendo a formação para coordenadores de núcleos, não é isso? Eu conheço esse projeto desde a origem, o Fábio partilhou comigo na época. Gente, vamos nos abrir à formação. Nunca permita, e olhem para mim e com isso eu quero terminar. Nunca permita que o diabo, porque quem coloca isso no coração de uma pessoa, principalmente de um líder, é o diabo. Nunca permita que o diabo coloque no seu coração coisas do tipo assim: chega de fazer formação,
Faz formação, mas não. Para que fazer formação? Que bobeira, que besteira. Você vai ficar cansado, você vai abrir mão do seu final de semana. Tudo isso é a voz do diabo, tá? É ele que coloca essas coisas no nosso coração, que nos perturba, que vai soprando aquilo na nossa mente, vai assim, e parece que a gente escuta nitidamente. Quem já teve essa sensação, gente, de escutar isso nitidamente? Gente, quando eu era criança, eu vivia uma experiência mística, e que assim, com o passar, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo essa experiência mística que eu tinha quando era criança. Eu fiz a primeira Eucaristia com 9 anos de idade. Quando eu fiz a minha primeira Eucaristia aos 9 anos, no dia da minha primeira Eucaristia, quando eu estava criança, 9 anos, quando eu estava caminhando na fila da comunhão, que eu recebi a comunhão na minha boca, que eu me ajoelhei, eu me lembro nitidamente. Eu escutei assim, muito claro, muito nítido, uma gargalhada horrível. Horrível. Com 9 anos. Me lembro disso como se eu estivesse escutando agora. Uma gargalhada horrível. E junto com a gargalhada vinha assim, que palhaçada. Que palhaçada. 9, 10, 11, 12, 13, até a adolescência, início da juventude, muitas das vezes que eu ia comungar, eu escutava a mesma gargalhada e a mesma expressão, que palhaçada, que palhaçada. Nitidamente eu fui entendendo que aquilo era a voz do inimigo que não queria que eu comungasse. Assim como é muito nítido na mente de muitos coordenadores essa coisa, larga a formação. Pode ver, pessoas que são muito contrárias à formação, pode investigar, porque tem algum problema ali. Ou aquela pessoa é muito iluminista, ou ela quer atrair as pessoas muito para ela. E tem gente que prega contra a formação. Tem gente que fala mal da formação. Desculpem, até no nosso meio. Gente que a gente acha que é carismático, mas que bate na formação, que fala que formação não é necessária, que formação enquadra o espírito, que formação enjaula o espírito. Tem gente no nosso meio até, inclusive, não é do nosso meio, né? Eles se infiltram, mas do nosso meio de verdade eles não são. Que fala contra a formação. Nunca permita, meu irmão coordenador, minha irmã coordenadora, nunca permita que essas vozes, você pode até deixar que elas cheguem aos seus ouvidos, porque você não tem como evitar. Que ela chega até o seu ouvido, você não tem como evitar, ela vai vir. Seja vinda diretamente de vozes malignas, ou seja, um maligno usando uma pessoa para dizer isso para você. Mas nunca permita que essa voz entre no seu ouvido e chegue até o seu coração. Bloqueia isso no seu ouvido mesmo, renuncia. A hora que você ouvir alguém falando contra a formação, você renuncia. Está renunciado em nome de Jesus essa palavra. Está renunciado essa força que quer me tirar para longe da formação, está renunciado em nome de Jesus. Porque como servo, como serva, eu preciso me formar para eu bem conseguir atender as pessoas que me procuraram. Para eu conseguir coordenar bem o meu grupo de oração, eu preciso ser bem formado. Um bom coordenador busca sempre a formação. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria convidar você agora a abrir um pouquinho os seus braços. E nós queremos pedir para o Senhor agora, em primeiro lugar, nós vamos orar renunciando a todo o nosso cansaço, a toda a nossa tibieza, a nossa preguiça de participar de qualquer formação. Vai tentando se lembrar daquelas vezes que você foi convidado para ir para o encontro de formação e você sentiu vontade de não ir. E em algumas vezes você de fato não foi, e em outras você venceu aquela vontade e foi. Renuncie agora em nome de Jesus a todo o cansaço, a toda preguiça, a toda tibieza, a preguiça de ler, de estudar, de ler a palavra, a preguiça de orar, a preguiça de jejuar, de se preparar espiritualmente. Renuncia. Vamos renunciar à nossa preguiça espiritual. O Senhor me mostra, o Senhor me fala que aqui no nosso meio há muita preguiça espiritual. E aqueles que se sentem atormentados por essa preguiça espiritual, renuncia a ela agora em nome de Jesus. Diz: Jesus,
eu renuncio toda preguiça pelo poder do teu sangue poderoso. Eu renuncio toda preguiça, Senhor, pela graça do teu sangue derramado sobre mim. Vai renunciando, meu irmão, tem que ser com as suas palavras, não pode ser com as minhas. Renuncia. Renuncia aquelas coisas que você acha que te impedem de buscar conhecer mais a palavra, de buscar conhecer mais os ensinamentos do Senhor. Renuncia tudo que te atrapalha. Renuncia todo vício. Algumas pessoas muito viciadas em celular. O celular é bom, é necessário. As mídias são ótimas, ajudam a comunicar. É uma bênção de Deus a comunicação e toda a inteligência humana que Ele deu para criar o WhatsApp, redes sociais. Mas a gente não pode se deixar viciar por isso, de modo a abrir mão, por exemplo, da leitura da palavra para ficar mexendo em celular. Abrir mão de estar no encontro de formação para ficar em casa assistindo séries. Senhor, nós renunciamos tudo aquilo que possa nos atrapalhar, tudo aquilo que é impedimento, para que eu, enquanto coordenador, enquanto membro de núcleo, não queira buscar a formação. A formação é a guardiã dos carismas. É buscando formação que eu consigo alimentar em mim os carismas do Espírito Santo, porque o Espírito age na formação. Sim, Senhor, eu renuncio e eu me abro, Senhor, a essa graça. Diz para o Senhor que você reconhece que a formação é uma bênção na sua vida. Reconhece isso, Senhor. Eu reconheço que a formação, os encontros de formação, participar de formações, isso é uma bênção na minha vida e na vida do meu grupo de oração. Eu reconheço isso, Senhor. Eu reconheço, eu aceito, mesmo que vozes contrárias queiram dizer que não, mas eu reconheço que a formação é uma bênção. Mais uma vez, você que sabe, canta com a gente. Eu digo sim a Deus. Eu digo sim a Deus. Eis-me aqui. Quero viver os seus sonhos. Eu renuncio tudo que me afasta. Eu renuncio tudo que me afasta de ti. Quero viver os seus sonhos. Eu digo sim a Deus. Eu digo sim a Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero viver os seus sonhos. Eu renuncio. Eu renuncio tudo que me afasta de ti. Quero viver os teus sonhos. Eu digo sim a Deus. Eis-me aqui. Quero viver os teus sonhos. Eu renuncio tudo que me afasta de ti. Quero viver os teus sonhos. Queria convidar aqui na frente que se aproximasse dessa mesa todos os homens. Eu queria convidar os meus irmãos. Nós vamos fazer uma oração de renúncia agora como homens.
Toca aqui na mesa, nessa cruz, você que estiver mais perto. Todos os homens que estão aqui no encontro. Quem não conseguir tocar na cruz é só tocar no irmão. Um vai tocando no outro. Eu queria convidar vocês, meus irmãos, a que nós renunciássemos agora. Tudo aquilo que nos atrapalha ser um homem verdadeiramente de Deus. Cada um de nós sabemos aquilo que são as nossas fraquezas. Cada um de nós conhece o que tem dentro de nós, o que nos leva a cair, o que nos leva a fraquejar, o que nos leva, às vezes, até a escandalizar os outros. Senhor, nós renunciamos. Nós queremos criar, Senhor, uma espécie de barreira entre nós e o pecado, e essa barreira és Tu, Jesus. Que Tu venhas nos proteger, que Tu venhas nos fortalecer, Senhor, para que nós sejamos firmes, corajosos, para que nós aprendamos a dizer não ao pecado. Lavado por Teu sangue, eu saí das Tuas chagas, sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da Tua cruz, desejo ser lavado por Teu sangue. Quem puder, quem conseguir colocar a mão, quem conseguir se aproximar. Das Tuas chagas, Quem não conseguir, toca no braço do irmão. Tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar. A música vai parar um pouquinho, nós vamos orar no Espírito agora. Shiri alakandara. Quando nós oramos no Espírito, nós pedimos por aquilo que a gente nem sabe que precisa, porque o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Nós somos fracos, Senhor. Shiri alakantara lavasiri. Nós vamos fazer agora um tempo de silêncio. O Senhor falará aos nossos corações. O Senhor está falando em particular com cada um de nós, homens que estamos aqui. Ele está nos fazendo pedidos. Ele está pedindo algumas coisas para nós. Escute o que o Senhor está te pedindo. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento, louvamos. Bendizemos, Senhor, pela Tua cruz que nos deu toda a salvação. Nós glorificamos, Senhor, a Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Porque é o Seu amor que nos salva, é o Seu amor que nos cura, é o Seu amor que nos restaura. E nós queremos terminar essa oração, meus irmãos que estão aqui comigo. Olhe para a cruz. Todos nós olhando para a cruz. Faça o seu compromisso com o Senhor agora. O que você se compromete?
que você se compromete a abandonar, renunciar? O que você não tem feito, que você se compromete a fazer a partir de agora? O que mais da sua vida você pode dar para o Senhor? Qual o chamado que Ele te fez e você disse não? E qual o chamado que você disse sim e não está dando seu sangue por esse chamado? Nós te agradecemos, Senhor. Não somos dignos, mas a dignidade o Senhor nos dá. E nós acreditamos na dignidade que o Senhor nos dá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.